Jesus não é a sua avó. Jesus não é uma mãe. Eu sei que essa expressão é uma expressão que é um pouco estranha, né? Mas na verdade você percebe que dentre tantas formas que o próprio Deus poderia se apresentar a nós, o próprio Cristo poderia se apresentar a nós, especificamente Deus, né? Porque Jesus fala de Deus, ele coloca Deus na posição de pai. Jesus não é apresentado como uma avó, Jesus não é apresentado como um avô, Jesus não é apresentado como uma mãe. Jesus é apresentado, o próprio Deus é apresentado como um pai. E por ele ser pai, você já denota e já percebe que a maneira como vê, como enxerga e como age é diferente da forma como uma mãe, um avô, um tio, um primo, uma avó poderia agir. Por isso que é importante você entender, quando a Bíblia fala que Deus é pai, ele se coloca na posição de alguém que dá a direção, na posição de alguém que corrige. Porque qual é a figura do pai? O pai é aquele que disciplina, o pai é aquele que corrige o caminho, que aponta o caminho, o pai é aquele que protege, que instrui, o pai é aquele que tem a função de protetor. Então Deus não é a sua avó. Por que não é a sua avó? Porque ele não fica passando a mão em cima da sua cabeça se você erra. Desculpe de forma generalizada falando sobre muitas avós, porque tem avós que realmente educam com muita disciplina, mas a verdade é que o sentido dessa frase é no aspecto de dizer que Deus é pai. Ele corrige, ele exorta, prepara o caminho. E muitas das vezes quem tem esse pensamento de Deus ser uma mãe, uma avó, que passa em cima da mão da tua, que passa em cima dos seus pecados, fica passando a mão na sua cabeça, que não te corrige, que não direciona, que não exorta o caminho. Essa interpretação está totalmente errada. Por isso que Deus é pai. Ele é aquele que assume o caminho, direciona o caminho, protege no meio do caminho, mas a figura de pai, a figura de autoridade, figura de alguém que tem um controle e que tem um domínio sobre todas as coisas. Então, não acredite nessa filosofia onde as pessoas querem colocar Deus ou Jesus como se fosse uma mãe e aceitar qualquer tipo de coisa sem exigir uma transformação, uma correção e uma mudança. Deus é pai e ele estabelece princípios para os seus filhos.